Pensar que eu não seria ninguém sem meus amigos que fiz na universidade me faz me sentir mais forte e protegida. Eu aprendi muito nesses últimos tempos com a variedade de pessoas que conheci aqui, sabe? Com as realidades diferentes das minhas e a partir do contato cotidiano e da troca diária. Eu pude aprender muito com cada um sobre autoaceitação e pude perceber que eu não estou sozinha. Mesmo depois de todo o estresse, ver o resultado positivo do meu esforço é muito confortante. Percebo que fui sim capaz e que no final tudo deu certo. É incrível. Querendo ou não, a universidade nos ensina a lidar com os desafios da vida profissional e cada vez mais percebo isso. A flexibilidade que a Universidade de Brasília me proporciona me deixa livre para buscar o que eu mais gosto, o que mais me agrada e descobrir o que eu quero na minha carreira, sabe? Tive a sorte de encontrar uma professora que me apoiou muito nesse processo de graduação. Tive crise de ansiedade, obviamente, mas nunca estive desamparado, sabe? Eu tinha muito medo de não me identificar com as pessoas da UNB e de não encontrar um grupo de pessoas que eu me identificasse. Mas na aula magna, assim que eu entrei na universidade, eu escutei um professor falando que na UNB eu encontraria pessoas bem diferentes, de classes sociais diferentes, estilos diferentes, e que aceitando essas pessoas, eu poderia experienciar ao máximo uma das melhores fases da minha vida. E assim, me aceitar como pessoa também. E assim foi. Na minha casa, eu nunca fui aceito como gay e nunca consegui me abrir com ninguém. Eu achei que na universidade aconteceria o mesmo, mas foi lá que eu encontrei o maior grupo de apoio e de pessoas que pensavam como eu. Encontrei conforto de muita gente que passa pelas mesmas pressões que eu aqui na UNB. A gente se ajuda e fica tudo mais fácil. Meu maior medo foi sair de casa para poder estudar, sair da minha cidade para estudar na UNB, e eu morria de medo de ficar sozinha, de sofrer por estar longe de quem me dava suporte. Mas no final eu encontrei pessoas que me acolheram, mesmo que poucas, mas eram verdadeiras. São alunos do mesmo curso, ou de cursos distantes, mas que a gente compartilha das mesmas ansiedades. E eu encontrei professores também que, mesmo longe, eles me ajudaram a superar os meus medos, tudo que eu tinha, e me fizeram acreditar no que eu podia ser, a profissional que eu podia ser. Aprender a aceitar meu tempo, as minhas limitações e acreditar no meu potencial foi uma das minhas maiores conquistas como universitária. A gente, como aluno de universidade pública, passa por tanta coisa, tantas barreiras financeiras, de infraestrutura, que às vezes a gente só pensa em desistir. Mas eu aprendi que tudo compensa no final. E eu percebi quais são as minhas qualidades, os meus defeitos, e eu trabalhei eles ao longo do curso, e tudo isso foi muito importante para superar todas as ansiedades e inseguranças que o ambiente universitário pode gerar. Porque a vida real é assim, infelizmente, e agora é a hora para a gente trabalhar todos eles. Não adianta nada passar por tudo isso sem se aceitar, sabe? Isso eu só fui perceber depois de muitas quedas. Por incrível que pareça, o ambiente da UNB muitas vezes foi e é um lugar de fuga dos meus problemas. Entre uma atividade e outra, eu aproveito a grande área verde que a UNB tem e separo um tempinho para mim. Sento num banco, observo as plantas, os pássaros, o céu, tudo que tem ao meu redor, com uma trilha sonora bem legal. E é uma espécie de meditação em que eu paro para observar as coisas que passam batido no cotidiano. E são detalhes essenciais que me fazem muito bem. Às vezes eu aproveito um tempinho para nadar no lago pela entrada do CO, ou só observo as ondinhas, pego um sol, acaba fazendo bem até pela vitamina D. Eu me sinto muito privilegiada de ter uma paisagem tão bonita para passar meu tempo acadêmico. Então aproveito cada minuto dessa experiência visual e sensorial. O que eu vejo é que a UNB tem muito espaço de escuta. Sejam eles centros de apoio, que muitas vezes nem são bem divulgados, e a galera nem sabe bem da existência deles. Ou mesmo um grupo de pessoas que, mesmo que a gente não conhece bem, essa galera sabe dar uma palavrinha de apoio, compartilha experiências pessoais, que, no fim das contas, acaba por ajudar, a superar os problemas que a gente está passando. Eu mesma já chorei em ombro de professor que estava ali para me orientar só em trabalho acadêmico,
E no fim das contas ele acabou ouvindo a história da minha vida inteira e me dando conselhos que de verdade acabaram por me ajudar a seguir em frente, assim, com o curso, com a vida, com os meus relacionamentos. E aí eu aprendi que em certas ocasiões é mesmo preciso colocar para fora, ter alguém para escutar, mesmo falar com alguém e pedir para ser ouvido, sacou? Passei por uma longa trajetória na UNB. E apesar de todo o sofrimento e angústia, com certeza eu repetiria tudo de novo. Nesses 8 anos que eu passei lá, fui muito calejada. Mas ao mesmo tempo, isso me deixou mais determinada, mais vontade de fazer as coisas, mais resiliente. A UNB abriu muito minha cabeça, não só assim pela minha vivência, mas também pelos relatos dos outros colegas que conviviam ali. Eu percebi que só por ter passado pelas coisas com as quais eu tive que lidar, eu aprendi bem mais do que muitos dos meus amigos que viveram ali fechadinhos no mundinho pequeno deles, com as mesmas pessoas sempre, a mesma turma, em outras instituições. Eu estudei desde antes das reformas do Reúne, dos novos prédios, laboratórios, até mesmo do dilúvio. Ralei muito. Muitas vezes eu tive que escolher entre pagar a comida ou pagar a passagem para poder voltar para casa. Senti muita coisa na pele e tive que aprender a lidar com frustração do melhor jeito possível, entrando de cabeça e sofrendo mesmo. Hoje eu tenho certeza de que amei muito todo o processo, todo o sofrimento que eu passei, porque apesar assim, de ter sido muito difícil toda essa situação, todos os momentos ruins, as demandas estressantes, com certeza foram elas que mudaram e me deixaram uma pessoa bem melhor do que quando eu entrei na faculdade.